Então, esse aqui é o Marx. Ele começou a estudar recentemente, tem aproximadamente um ano, e só 2 editais que ele já fez. Mas ele tá amassando em volume, tá dando gás aqui, amassando em volume aqui na preparação dele, no pós-edital. E o volume de questões que esse cara faz e a quantidade de revisões que ele faz no Anki é um absurdo. Uma lenda aí da comunidade. No último mês ele fez mais de 11 mil questões, que é um absurdo. E a gente vai conversar um pouco com ele. Ele vai contar pra gente aqui um pouco sobre o método de estudo dele, como é que ele tá fazendo para estudar e para fazer esse volume esse volume de produtividade absurdo que ele faz. Então conta aí pra gente, Marcos. E valeu demais aí pelo apoio. É o grupo que está ajudando bastante. E o que eu estou tentando fazer é abranger todo o conteúdo para chegar na prova e não ficar devendo. Porque eu fiz o INSS, eu tinha estudado só por questões, não tinha pegado muito bem a teoria, deixei a lei seca de lado, e aí eu perdi, foi nisso. As questões que eu errei foi justamente na parte da lei seca, que era a lei nova. Então dessa vez eu fiz um caminho inverso, comecei pela legislação, pela lei seca, terminei ela completo, e agora eu estou tentando abranger todo o conteúdo que a FGV fez do que vai cair no edital, na prova lá. Essa está sendo a tentativa, fazer isso sem surtar. Mas tu usa o Anki, né, Marcos? Tu também estuda Uso. bastante por questões. Como é que tu faz? Tu pega o conteúdo direto da questão, tu vai primeiro na teoria. Então, agora eu já fechei a teoria, né? Mesmo que não tendo decorado ela completamente, porque não tem como. O que é que eu faço? Agora eu estou usando só o algoritmo do Anki. Eu tô usando ele para revisar só a lei seca. Eu estou usando o algoritmo dele, coloco o link do TEC dentro do Anki. A questão que eu acerto, eu jogo ela lá para frente. E a questão que eu erro, eu repito ela. A ideia, eu coloquei tudo, tudo mesmo, não deixei nada de fora. Poderia ser um pouco mais prático, poderia ter deixado algumas coisas de fora, mas Por via com das dúvidas, excesso, né? com excesso de cuidado, sem querer perder essa oportunidade, eu joguei tudo. Tá sendo puxado, tô devendo muita coisa ao Anki, mas tá sendo produtivo. Eu tô vendo o percentual aumentando, sabe? E Legal. a confiança tá vindo. E o teu volume ele tá rendendo, né? Porque tu faz muita coisa, mas tu tá batendo todas as matérias, não é como se tu estivesse fazendo só em uma. Tu tá batendo teu edital inteiro. Eu já vi uma print lá do teu tech e todas as matérias estão com uma porcentagemzinha ali completa. Isso. Tô conseguindo fazer isso aí. Eu tinha deixado por último o português e a administração, porque eu estava focando só na parte da legislação. Aí, primeiro eu pensei em colocar o português completo logo, né? Terminar logo o caderno de português. Só que eu errei tanto o português da FGV, que aí eu percebi que se eu continuasse naquilo eu ia ficar era tristão. Aí eu, Normal, normal. aí agora eu fiz essa divisão um pouco mais equilibrada e eu faço, a ideia é o seguinte, a ideia é fazer, no mínimo, 60 questões por dia de cada matéria, sabe? São quantas matérias? São 12. Caraca, são quantas questões? Velho, eu vou fazendo até. 720, cara. Caraca, velho. Então. Essa é a ideia do que fazer no mínimo, tá entendendo? Entendi. Porque aí, se eu fizer 60 questões de cada, aí eu vou conseguir, até o dia 1º de outubro, dar uma passeada geral, né? Por todas as questões que a FGV cobrou recentemente sobre esses assuntos. Então eu quero ter essa segurança e quero passar 15 dias só revisando, sabe? Pegando as questões que eu mais errei, refazendo elas, entender qual foi a teoria que eles passaram a adotar de uma forma diferente. Legal. Esse aí é o objetivo. E agora tu tá de férias, né, Max? Me falou. De férias do Isso. trabalho, tirou 30 dias de férias. E aí, como é que tá sendo tua rotina de pós-edital nas férias? Por incrível que pareça, a primeira semana depois das férias foi muito menos produtiva do que a última semana trabalhando, porque eu trabalho em casa, trabalho com uma agência de publicidade. E aí eu fazia o seguinte, eu faço edição de vídeo, sabe? Edição de vídeo, imagem e tal. Eu pegava um bloco de 1 hora e meia de trabalho e 30 minutos de questões, sabe? Ficava fazendo assim. Aham. E até 10 da noite trabalhando, 11 da noite trabalhando, mas a cada 1 hora e meia de trabalho eu fazia 30 de questões.
Era o tempo que o pessoal vinha pedir alguma alteração, tal, eu aproveitava e fazia. E aí eu tava rendendo bem, viu? Eu tava fazendo 6 horas, 7. De manhã eu não trabalhava, sabe? Eu comecei a trabalhar 1 hora da tarde, então de manhã era só para estudar. Só que aí eu peguei as férias, organizei tudo e tal. Na primeira semana, que eu pensei que eu ia fazer 12 horas por dia, o máximo que eu consegui foi 6 horas também. Então, eu pensei que ia aumentar muito o ritmo, mas na verdade o que acontece agora é que eu consigo descansar de um jeito mais saudável, Entendi. sabe? É mais saudável, basicamente. Isso, isso. Agora eu consigo dormir 8 horas, eu tava dormindo 5, 6. Não dava certo, não. E tu já respondeu, eu ia te perguntar sobre como era que tu fazia, como era a tua rotina na época que tu tava trabalhando, tu já respondeu. Então vou tocar pra frente aqui, eu quero saber como é que tá sendo a diferença entre como tu tava estudando antes de entrar na comunidade, tu tava estudando sozinho basicamente. Então era Tá. tu sozinho no universo, uma pedra flutuando ali no quarto. E No agora tu tá quarto. dentro de uma comunidade, tu conhece pessoas que estão na mesma vibe que a tua, mesmo objetivo, mesmo foco, e tem uma mesma linguagem, as mesmas loucuras, né? Porque a gente que estuda tem umas É, loucuras. Por exemplo, isso aí. 1 hora e meia de trabalho por 30 minutos de questão pode parecer um absurdo para uma pessoa normal. Provavelmente qualquer pessoa do teu círculo social vai achar um absurdo. Eu achei genial, cara. cara. Entendeu? Mas, entendeu? Todas essas coisas aí eu acho que influenciam. E como é que tá sendo a diferença? Não, a diferença foi muito forte, porque, como você falou, estudar sozinho tem um grande problema. É que você acha que se você se comparar com quem não estuda, você vai começar a achar que qualquer coisa que você faça ali 2 horas, 3 horas por dia é suficiente. Só que quando você vai para o mundo real, de quem está tentando aquela vaga, você percebe que tem um pessoal estudando 5, 6 horas, e tempo não é tudo, né? Como você mesmo falou, tempo não é tudo. Mas o pessoal estuda com um rendimento muito bom. Então, quando eu entrei na comunidade, o que que aconteceu? Primeiro, de pronto, eu já vi Lindbergh. E assim, ele chegava em um nível que eu nunca tinha visto, Sim, eu sabe? também. E um cara humilde, gente boa, acessível, demais, inclusive. Aí ele deu aquelas dicas, aí ele falou, ó, você tá fazendo muita revisão, você tá fazendo pouca questão. E eu achava que o nível de questão que eu tava fazendo já tava sensacional, porque eu fazia o quê? Acho que era 30 por dia e pegava forte nas revisões. Ele, não, acho legal você começar a fazer questão, faz questão da banca, porque você vai perceber como é que eles cobram. E aí eu comecei a fazer isso. Só que Sentiu a aí diferença. senti a diferença. E aí tem a possibilidade de você competir, né, de uma forma saudável e tal. Nas primeiras semanas eu fazia, se eu fizesse, sei lá, 100 questões, ele ia lá e fazia 150. Se eu fizesse Aham. 150, ele ia lá e fazia 200. E o ranking foi aumentando, né? Aham. Eu fazia, ele fazia 30 a mais. Aí eu, não. Isso aí me mostrou que dava pra gente colocar o ritmo um pouquinho mais pra frente, sabe? Deu uma quebrada no limite e o desconfortável começou a ficar confortável. O que era difícil começou a ficar tranquilo. Então agora eu faço mais, depois da comunidade comecei a fazer muito mais, absorvendo muito mais também. Continuo cansado, tô esperando a prova chegar para descansar, mas aumentou muito o nível. E eu tenho Massa. que agradecer muito a vocês aí por causa disso. Massa, Max. E qual é que é a tua expectativa para amanhã no evento? Tuas Amanhã vai matérias ser vão ser bacana. processo penal e processo civil. Tu vai enfrentar o Isso. Thiago, valendo a vaga do título. Só vai ter esse título esse mês. Não sei se vai ter no próximo mês, a gente tá bem estável, mas o título que saiu hoje vai valer, cara. Vai ficar, né? Vai ficar aí. É, Seu agora é primeiro, hein? valendo. E aí, como é O que tá a inédito. confiança? Tá Segundo Miguel tranquilo? do Palmeiras. Rapaz, eu não sei não se eu vou ter espaço amanhã, não. Dois médicos aí, futuros médicos pesados. E o líder do grupo aí, o cara que ensina a gente aí, eu acho que eu vou ficar em quarto lugar. Vou tentar. Quem vê nem pensa que o cara fez 11 mil questões, cara. Ah, que Então é isso aí, isso. Max. Boa sorte amanhã. E Valeu. é isso. Valeu! Tamo junto.